Muito boa tarde a todos e todas por terem vindo. Obrigado aos nossos oradores que vão fazer as suas intervenções nesta sessão intitulada Diagnóstica e Terapêutica 4. Um, já agora eu sou Daniel Carapau da Fundação para a Ciência e Tecnologia e estou aqui a moderar esta sessão. Vamos ouvir sobre vários temas no âmbito da saúde, por exemplo, do cancro da mama e da doença hepática, mas também sobre os mecanismos de pigmentação e vários tipos de tecnologias, desde os desenhos de fármacos aos sensores e a imagiologia 3D. Portanto, penso que será uma sessão bastante variada. E vamos então dar início às nossas apresentações. Primeiro com a investigadora Bárbara Mendes, do Centro de Toxicogenómica e Saúde Humana, com a apresentação de nanoplataformas inovadoras para imagiologia e direcionamento para o microambiente do cancro da mama. Muito obrigado mais uma vez. Acho que já está aqui a apresentação, tem não é? 7 minutos. Certíssimo. Obrigada. Como o Daniel disse, o meu nome é Bárbara Mendes. Eu sou investigadora no Toxomics, no grupo do professor João Conde, e fazemos parte da Nova Medical School. Neste nosso grupo, estamos focados em cancro, em oncologia, mas também em terapias génicas, neste caso o uso da nanotecnologia. Como a apresentação diz, eu hoje vou-vos apresentar o que é que o nosso grupo faz, nomeadamente nanoplataformas inovadoras para a imagem, diagnóstico e terapia. Neste caso, vou-vos apresentar sobre o microambiente do câncer da mama. Então, vou-vos começar por explicar o porquê do uso da nanotecnologia em saúde. Como vocês podem ver neste esquema, o cancro é bastante heterogéneo. Nós temos tanto uma parte celular que é bastante complexa, esta crosstalk entre as células, esta comunicação celular, mas também na parte que não é celular, como é no caso da matriz extracelular, na presença de vários proteoglicanos e até do ácido hialurónico, que pode ser modificado por causa do seu peso molecular e que pode levar a vários processos cancerígenos. Como podem ver aqui, o microambiente tumoral apresenta hipóxia, tem um pH ácido e, neste caso, existem vários estudos em que se envolvem nanopartículas que carregam, por exemplo, oxigênio e que é libertado no ambiente tumoral. E assim, o que é que consegue fazer? Consegue melhorar o oxigênio que nós temos neste ambiente. Também a hipóxia, o ambiente assim, aumenta a geogênese, que aumenta a produção do tumor, e existem várias estratégias de nanopartículas que vão no intuito de reverter estes mecanismos. Claro que será mais complexo, porque o cancro não será só nesta fase, será também noutros processos, por exemplo, recrutamento de fibroblastos, e também existem nanopartículas com o intuito de reverter, por exemplo, a acumulação de proteínas no tumor. E, claro, também a parte toda do sistema imunitário. Ora, com esta imagem bastante complexa, vocês percebem o porquê do uso da nanotecnologia e porquê é que o nosso grupo é tão importante ao investigar todas estas comunicações celulares e não celulares para a melhoria do tratamento de cancro, neste caso da mama. O grupo tem desenvolvido várias estratégias na área da nanotecnologia, por exemplo, melhorar a resistência a fármacos, para uma terapia mais eficaz, a parte da modulação genética. Também temos desenvolvido na prevenção da metástase, neste caso também no cancro da mama, e também eliminar a ocorrência de tumores. Mas o grupo agora, neste momento, está focado num projeto que foi financiado recentemente da European Research Council, ao professor João Conde. E eu gostava de falar mais deste projeto também, no intuito de fazermos várias colaborações, se for do vosso interesse. Nós, neste momento, o que estamos a fazer é, fazemos estes circuitos de microRNAs e fazemos com a fusão de promotores solares, também com microRNAs. Neste caso, temos uma parte terapêutica, ou seja, nós recolhemos amostras de pacientes de cancro da mama, amostras parafinadas, e fazemos o perfil genético dessas amostras. Neste caso, os microRNAs.
Depois destes marcadores, conseguimos perceber quais é que conseguimos analisar no diferentes tumores de tipos de cancro da mama. Depois, cada circuito tem uma proteína fluorescente e, como podem ver aqui, nós conseguimos dizer, o objetivo será que cada célula, que é específica para cada promotor, nós conseguimos dizer que cada célula vai expressar um tipo de cor. E então iremos conseguir fazer como um barcode, ou seja, um código de barras, que nos consiga fazer um perfil da heterogeneidade do tipo que estamos a estudar, tipo de cancro da mama que estamos a estudar. Depois iremos fazer também a análise destes circuitos in vivo, em que vamos, como eu vos disse, conseguir avaliar uma terapia célula a célula e também fazer com os diferentes cores, ou seja, os canais de cores, conseguir perceber e fazer uma terapia também personalizada. Ou seja, neste projeto nós estamos tanto numa vertente de diagnóstico, como conseguem ver aqui, cada célula irá expressar uma cor e nós conseguimos perceber tanto a quantidade e a qualidade da população de celular que vamos ter, e também uma parte terapêutica, devido aos microRNAs que estamos a aplicar nestas terapias. Em paralelo, nós também estamos a fazer a recriação de um modelo de cancro da mama, in vitro. É uma área com especial interesse para mim, pois eu sou da área de biomateriais, então no grupo nós o que estamos a fazer, como vocês conseguem ver aqui, existem vários tipos de cancro da mama. Os vários tipos de cancro da mama também têm diferentes tipos solares, mas também, por exemplo, propriedades mecânicas, o que leva a diferentes migração solar, até de comportamento solar. Nós temos diferenças devido também à matriz extracelular que estas células estão contidas. E então, nós estamos a começar este projeto, espero também para o próximo ano mostrar-vos mais dados sobre isto, mas basicamente o que nós estamos a fazer é esferoides solares, mas aqui com diferentes tipos de células. E queremos fazer a fusão entre os diferentes esferoides, também queremos fazer com amostras de pacientes, para depois conseguirmos fazer um modelo pré-clínico em que conseguimos direcionar os tratamentos dependendo da necessidade da terapia de cada doente, ou seja, fazer algo mais personalizado. Aqui mostro-vos a equipa. Nós somos uma equipa jovem, dinâmica, que queremos novos desafios. Somos uma equipa multidisciplinar, desde a parte de síntese química, com o João Ravasco, o João Conió de síntese de nanopartículas, eu da parte mais de biomateriais e o professor João Conde com todo o background de nanotecnologia, modelos in vivo e parte toda genética. Para além do projeto IRC, também temos neste momento um projeto financiado da FCT sobre cancro do pâncreas, em que estamos a desenvolver micelas para o tratamento deste cancro, e também estamos a fazer investigação no cancro do pulmão, em parceria com o Hospital de Santa Marta. Obrigada pela vossa atenção. Alguma questão queiram colocar sobre esta apresentação? Não sejam tímidos. Ou se calhar no final também. Também podemos fazer assim, uma ronda de perguntas no final. Sim, força. O tema da apresentação era de nanodispositivos para... Já não consigo dizer. Sim, sim. Mas aqui na apresentação foi... Portanto, o tema da vossa apresentação tinha a ver com nanodispositivos para diagnóstico. Aqui na apresentação falaste mais da parte mais micro, ou da parte da biologia. Depois vocês também vão mais à frente, ou até a reais mais avançados. É o vosso objetivo? Precisam de parceiros para fazer isso? Por exemplo, labs on chip e coisas assim do género? Sim, pronto. Aqui a parte de nanoplataformas está mais da parte de nanopartículas, em que nós desenvolvemos toda a parte de síntese, tanto poliméricas, lipídicas, como, por exemplo, a vacina do Covid, que agora se ouve tanto falar, não é? E que nós estamos a fazer mais nessa parte da nanotecnologia. Mas lab on a chips realmente é um tema hot topic agora, que por nós tem bastante interesse. Por exemplo, fazer cultura das células, a co-cultura, em que nós temos um tipo de, por exemplo, de cancro da mama de paciente com fibroblastos, células imunes, e depois temos analisar
a comunicação entre essas células, o que é libertado, sim, também é bastante interessante. Ok. Que podemos aplicar também nesta área. Obrigada. E no laboratório também estudam o cancro do pâncreas? Sim, Quer nós dizer, agora temos o projeto da FCT, foi financiado ano passado, em colaboração com a Universidade de Coimbra, e também estamos a fazer a parte de nanopartículas, desenvolvimento de nanopartículas, neste caso micelas, com o intuito de tratamento de cancro do pâncreas. E tendem a fazer estudos para comparar o comportamento de tumores de um tipo e do outro, das células provenientes de tumores da mama e do pâncreas? Não, do esse metabolismo? projeto será só de cancro do pâncreas, mas claro, todo o conhecimento do grupo depois pode ser bastante interligado e mesmo neste caso do projeto do pâncreas estamos a fazer toda a síntese química, é a parte também do meu colega o João Ravasco, que ele está a fazer toda a parte de síntese química, desenvolvimento de micelas para ser direcionada realmente só a esse tumor. Mais alguma questão? Uma questão. Boa tarde, obrigada. A minha pergunta era sobre aquele modelo de pré-clínico de cancro da mama, onde haveria uma mistura dos vários feroides. A ideia é ter células com diferentes mutações ou é também combinar diferentes tipos de células, fibroblastos, sistema imunitário? Como é que será efetivamente esse modelo? Obrigada. Sim, nós já temos, é uma aluna de doutoramento que está a começar, por isso também ainda não tive resultados ainda para vos mostrar, mas posso explicar, porque da minha área o que nós temos feito é a parte de bioprinting, ou seja, a ideia será ter esferoides formados a priori, depois iremos com bioprinting localizar os esferoides dentro de uma matriz de suporte. Esta matriz de suporte será biocompatível, o que nós estamos a testar são micropartículas de agarose, e que são self-filling, ou seja, o conceito será que conseguiríamos depositar os esferoides ou seja, conseguimos mover as micropartículas, mas posicionando o esferoide no local, sem afetar toda a estrutura dele. E depois conseguimos fazer a fusão destes esferoides, dependendo da posição que nós os queremos pôr. A ideia é colocar, por exemplo, a parte de células imunitárias, a parte de fibroblastos, células de cancro da mama, e acho que será muito mais importante para ver toda a comunicação que existe entre estas células e tentar monetizar muito melhor o ambiente tumoral, em vez de só termos um tipo de células ou culturas em 2D. Espero ter respondido. Há alguma forma de tentar mimetizar o ambiente de vascularização à volta dos esferoides, neste caso, com biomateriais ou outros tipos? Sim, super. Pronto, eu adoro esta área, realmente estou a adorar as questões. Isto é um mundo, pronto, que nós podemos bastante modelar. Por exemplo, a ideia de lab on a chip, já existe vários estudos em que aplicam as células endoteliais e fazem canais por causa desta parte da vascularização, mas também existem trabalhos muito interessantes em que eles aplicam como se fosse um sacrificial template, ou seja, um polímero, em que consegues dissolver em água e depois consegues colocar as células dentro e quando se lava ou remove-se com PBS ou até com a temperatura, consegues depois fazer esses canais vascularizados. Por isso, realmente, acho que é só até o sonho nos limitar e o dinheiro, pronto. De resto, acho que tem muito, muito potencial esta parte de modelos de cancro. Da parte pré-clínica, sim. Acho que podemos. Muito obrigado. Ok, obrigada pelas Bárbara. questões. Depois, no final, vou pedir para quem está a fazer as apresentações, depois de sentar aqui, ou se quiserem também, tem aqui o monitor, portanto conseguimos acompanhar, mas é como preferir. Então, a seguir temos o Diogo Caetano, do Inés QMN, que nos vai falar sobre melhorar a saúde, um sensor de cada vez. Obrigado, Diogo. Obrigado pela apresentação. Então, o meu nome é Diogo Caetano. Isto não está ainda a fazer o print. Estou aqui da parte do Inés QMN a falar sobre sensores e também sobre o Lab on Chip, daí a minha pergunta anterior. O Inés QMN... Falta-me aqui qualquer coisa. O Inés QMN
faz sensores e temos uma sala limpa, temos microfluídica e soft lithography, temos a capacidade para caracterizar... O painel que trouxe, mas Não, mas não é preciso. assim for mais fácil. Já está. Obrigado. Para fazer litografia, portanto, microfluídica, também muitas vezes utilizada em labs on chip, caracterização e também depois temos algumas capacidades de fazer testes em biologia. Normalmente o nosso foco é na tecnologia em si, levada pelas aplicações. E também, só agora para contextualizar, eu sou engenheiro eletrotécnico, a trabalhar num instituto de física e agora aqui a fazer uma apresentação num painel de saúde e, portanto, eu tento sempre, por tentar juntar estes mundos todos, a pegar em problemas, em dores e tentar arranjar soluções com as ferramentas que nós temos. E as dores em que eu e o meu grupo nos focamos mais, portanto, a mais óbvia, portanto, a perda de vida, a perda de nós próprios, portanto, quando começamos a perder capacidades intelectuais, também é uma das maiores dores que eu considero, e provavelmente a maior parte das pessoas. Ou outro, diria, terror, que é a pessoa manter a sua mente, mas ficar presa no corpo onde está. Nós trabalhamos em cada uma destas áreas, portanto, na primeira parte, por fazermos diagnósticos avançados com lab on chip, com protocolos lab on chip. Na segunda, estamos a desenvolver a bioeletrónica e circuitos híbridos para eventualmente substituir partes do nosso corpo que estão avariadas, nomeadamente no nosso cérebro. E depois, quando o nosso cérebro está bom, mas é a parte física que não está a funcionar, então Brain-Machine Interfaces, em que trabalhamos quer na estimulação, quer em sensores que possam substituir, por exemplo, a sensação de tato visual ou, eventualmente, paladar. Eu vou falar mais particularmente sobre a questão do diagnóstico, porque é este o painel em que estamos. Na questão do diagnóstico, portanto, vários aqui vão falar sobre o cancro. Nós trabalhamos também no diagnóstico de cancro, principalmente através da detecção ou de células, por exemplo, células tumorais circulantes, ou de outros marcadores como proteínas, exossomas, e nós desenvolvemos plataformas para a sua detecção. Portanto, nós precisamos, neste caso, de parceiros que tenham problemas, que tenham identificados analíticos biológicos que querem detectar, e nós temos um sistema que é mais ou menos deste tamanho e que pode ser adaptado com microfluídica e nanopartículas para a sua detecção com mais ou menos urgência, dependendo de qual é que é a doença. Outra área de aplicação, que é que eu vou falar agora em particular, é a questão das bactérias multiresistentes. Portanto, estas duas doenças, vamos lhe dizer assim, nos próximos anos vão ser responsáveis por morte de 20 milhões de pessoas por ano e por isso nós queremos ganhar algum avanço no diagnóstico muito precoce. Falando especificamente da resistência antibiótica, portanto, nós sabemos que hoje em dia já mata cerca de 1 milhão de pessoas, em 2050 vai-se aproximar dos 10 milhões, e sabemos também que em Portugal, na Europa e em Portugal as estatísticas são similares, 1 em cada 15 pessoas que entram no hospital sai com uma infecção, e dessas 15, 1 em cada 4 é uma infecção multiresistente. Portanto, este é um problema que temos de resolver urgentemente. Se o Covid foi uma pandemia que nos preocupou, a resistência a antibióticos é a próxima pandemia que vai ameaçar a nossa vida aqui na Terra. Só na Europa, por exemplo, morre o equivalente a 100 acidentes de aviões. E a questão aqui é, se nós soubéssemos que caíam 100 aviões todos os anos, entrávamos num avião para ir viajar, mas entramos todos os dias, ou familiares nossos, em hospitais e lares, despreocupados. Claro que, obviamente, temos de entrar, mas entramos despreocupados. E não devia ser assim, ou pelo menos os cientistas, como nós, já não estamos assim tão despreocupados. Então, a forma como nós queremos resolver é, temos uma colaboração com alguns hospitais. Portanto, na entrada para a unidade de cuidados intensivos, nós já sabemos que há certas pessoas que têm alto risco de estar contaminadas, mesmo com uma infecção, ou estar colonizadas. Mas o que acontece é que elas vão para o mesmo sítio que toda a gente, porque na unidade de cuidados intensivos, nas primeiras 6 horas, tem de se decidir o que fazer. E, portanto, depois disso, tira-se uma amostra, espera-se 48 horas, se a pessoa estiver infectada, então mudam-na de sítio. Mas nessa altura, eventualmente, já estão contaminadas todas as outras pessoas, ou o próprio serviço, ou quem está a trazer os cuidados. Isto porque a decisão tem de ser tomada entre 6 ou 8 horas. A pessoa entra com um acidente de carro, uma perna partida, com qualquer coisa aguda e tem de ser tratada naquelas primeiras horas e encaminhada depois para a enfermaria. Nós desenvolvemos agora e publicamos e patenteamos esta plataforma que nos permitiu detectar bactérias multiresistentes muito rapidamente. Portanto, usamos partículas
magnéticas para extrair estas bactérias de qualquer que seja a amostra, sangue, urina ou swabs, de onde quer que seja, superiores ou retais, por exemplo. Fazemos uma ressuspensão, depois as partículas magnéticas estão funcionalizadas com anticorpos ou fagos que vão perseguir as bactérias, nós depois extraímos-las magneticamente e usamos o nosso dispositivo, que então é a parte que está patenteada, para fazer a detecção. E conseguimos fazer todo este protocolo, neste momento ainda manual, em menos do que 1h30. Portanto, significa que dentro do espectro das 6 horas conseguimos resolver este problema da detecção de resistência de bactérias multiresistentes. Portanto, este é um dos exemplos de uma tecnologia que levamos desde TRL0 até TRL6, podemos dizer, nesta aplicação, mas temos muitas outras Key Enabling Technologies, desde eletrónica flexível, interface com agulhas para medição quer de células, neurónios in vivo ou in vitro, e portanto estamos sempre à procura de parceiros que tenham problemas de biologia ou outros quaisquer e que queiram colaborar connosco no desenvolvimento de plataformas eletrónicas, depois também a aquisição de dados. E portanto, se aqui alguém estiver interessado, podem falar comigo no final. Obrigado. Obrigado, Diogo. Penso que haverá interesse em questões e sugestões de colaborações, talvez. Claro. Obrigada, Diogo. Também agora vou fazer uma pergunta sobre a parte de Lab on a Chip. Já está desenvolvida algum dos vossos protótipos para a parte de cancro ou de culturas celulares? Na questão do cancro, a princípio temos protótipo para a detecção de exossomas, proteínas para o cancro do cólon. Essa está desenvolvida porque é basicamente a mesma plataforma, os mesmos sensores, nós só mudamos a probe que pomos nas partículas e, portanto, o que vai à procura do que quer que seja que estamos a querer detectar. Em termos de lab on a chip, para, por exemplo, controle do crescimento de uma população celular ou algo do género, estamos a desenvolver neste momento num projeto europeu, em conjunto com parceiros, uma placa de cultura com 96 poços, em que tem medida de oxigênio, de fluxo, de o que quer que seja que estamos a usar para alimentar, glicose, por exemplo, durante o crescimento em direto. Portanto, esse é um dos objetivos que estamos, apesar de ainda estar num TRL mais baixo, esse é um dos objetivos que temos. Mas é sempre melhor colaborar com parceiros portugueses. Excelente, parabéns. Obrigado. O microfone. Obrigado. Funciona? Yeah. Sim. Não sei se... Bom, tenho um filho que trabalha na cirurgia cerebral e tira cancro do cérebro. Eu sou físico, medicina é uma catástrofe. Felizmente, física é mais fácil. Mas falamos, às vezes, ele não gosta de ter contactos com físicos, mas eu sabia que a gente que fazia operações e entram com elétrodos ou com cabos ópticos ou com mesmo combinados com mecânica ou injeção ou retirar coisas. E você trabalha nisto também? Não só esta parte de substituir o cérebro. Isto não tenho muita confiança. Mas não invasiva, o minimal invasiva, ajuda para ajudar a ser na área do cérebro, cirurgião. Obrigado pela pergunta. Na área do cérebro temos várias formas de atividade. Portanto, ou podemos substituir um sensor que depois é ligado ao cérebro e nós trabalhamos nessa interface, portanto, em agulhas que podem fazer estimulação e leitura, pode ser para Deep Brain Stimulation ou por exemplo, simplesmente para o córtex visual, mas agora estamos ainda mais interessados em algo que vai mais à frente, e quando eu estava a dizer substituir, obviamente não é substituir o nosso cérebro, mas, por exemplo, no caso de um tumor, se houve uma parte do cérebro que ficou danificada, seria interessante utilizar um dispositivo, neste caso são memristers, que se comportam muito parecido com os neurónios, para fazer uma espécie de bypass entre uma parte funcional do cérebro e outra parte funcional, ou até mesmo entre uma parte do sistema nervoso e outra parte do sistema nervoso. Portanto, por exemplo, se houver uma lesão na coluna, nós precisamos de algo que se comporte de uma forma biológica,
aprenda sozinho, que tenha memória, que seja plástico, mas que nós consigamos fabricar e que não tenha muito consumo, portanto esse é um dos problemas, e que possa ser colocado lá sem ter programação nenhuma e que se comporte como um bocadinho de cérebro novo que está a aprender. Isso é um trabalho muito recente que estamos a fazer com memristors, em que estamos a tentar... Portanto, memristors são basicamente resistências com memória, e nós estamos a tentar pegar nesses memristors, usar interfaces em nanoeletrónica e fazer comunicação, neste momento, in vitro, entre populações de neurónios. E verificar se conseguimos primeiro fazer a comunicação e eventualmente depois tirar os neurónios e perceber se a eletrónica se comporta da mesma forma que os neurónios que lá estavam e, sendo assim, efetivamente conseguimos fazer o upload da memória ou da aprendizagem para um dispositivo totalmente eletrónico. E isso seria revolucionário. Obviamente ainda não estamos aí, mas temos resultados muito promissores que nos dizem que é possível chegar aí sem grande capacidade de processamento, que é o problema agora. O nosso cérebro é lento, mas faz uma quantidade de cálculos em simultâneo que, para a forma como os computadores são feitos hoje, é impossível de implementar. Mas se fizermos uma espécie de cérebro on a chip ou on-chip hybrid circuits, isso pode ser possível. Sobre o teste das bactérias multiresistentes, tenho uma pergunta. Portanto, normalmente tem que ter condições diferentes para crescer diferentes tipos de bactérias. Como é que resolveram esse problema? Portanto, nós não fazemos crescimento de bactérias. Isso é uma das vantagens, por isso é que o teste pode ser feito em 1 hora. Nós estamos dependentes de duas coisas. Portanto, temos 2 plataformas, uma que faz contagem de células, até 1 micrómetro, portanto, para a maior parte das bactérias dá, e essa precisa que, por exemplo, se quisermos encontrar a Klebsiella resistente à carbapneumase, tem de haver marcadores externos para usarmos o contador de células. E se houver, o anticorpo reconhece, dá-lhe uma assinatura magnética e nós contamos. Caso não exista nenhum marcador externo, porque não é algo o mecanismo de resistência não é algo que se manifesta à superfície, então nós fazemos uma captura de qualquer da Klebsiella, por exemplo, mesmo que ela não seja resistente, fazemos a captura com as partículas magnéticas, porque existem anticorpos policlonais que as conseguem capturar. Depois destruímos e fazemos a análise do conteúdo e verificamos se tem os genes que depois eventualmente se manifestariam como resistência. Qualquer um dos processos pode ser feito em menos de 1 hora. Neste momento. Então usam um cocktail, basicamente anticorpos reconhecem Sim, portanto, não é para qualquer bactéria multiresistente. Portanto, vamos escolher um menu, por exemplo, MRSA, Klebsiella resistente à carbapneumase e mais uma ou outra, que são as principais. E dependendo, por exemplo, aqui em Portugal, as Klebsiellas, noutros sítios pode ser outras. Portanto, quando vendermos o menu, será adequado às preocupações. Muito obrigado. Se não houver mais questões, então passamos para a terceira apresentação da Marta Fajardo. Está cá? Não? Não está? Então passamos para o Duarte Barral, da Inova for Health, Programa de Medicina Translacional, que junto ao IBET, CEDOC, da FSM, o Instituto Português de Oncologia e o ITQB. E a apresentação é sobre o desenvolvimento de modelos de pele humana reconstruídos para perceber os mecanismos de pigmentação da pele. E, mais uma vez, muito obrigado mais esta apresentação. Aí está. Já está. Ora, então, boa tarde a todos. E, em primeiro lugar, obrigado aos organizadores por terem convidado a apresentar aqui um bocadinho o nosso trabalho dos modelos de pele, que podem ter várias aplicações. Nós estamos a tentar compreender os mecanismos da pigmentação, mas no final falarei sobre algumas das aplicações em que também já estamos a trabalhar para o futuro. E este é um trabalho feito em colaboração entre a Nova Medical School, o ITQB, o meu laboratório e o laboratório do Abel Oliva. Então, a pele, a pele tem essencialmente 2 camadas, a epiderme e a derme. A epiderme tem essencialmente 2 tipos de células, os queratinócitos e os melanócitos, e em resposta à radiação ultravioleta, a pele produz melanina. A melanina é produzida pelos melanócitos, nestes organelos chamados melanossomas,
e depois migra para as dendrites dos melanócitos. Os melanócitos são parecidos com os neurónios, são aparentados com os neurónios e transfere essa melanina para os queratinócitos. Nos queratinócitos, a melanina forma um chapéu sobre o núcleo, de onde vem a radiação ultravioleta, e esse chapéu protege o núcleo dos queratinócitos da radiação ultravioleta e das mutações que a radiação ultravioleta provoca. Portanto, esta é uma das funções principais da pele. Obviamente que a pele tem várias, mas a proteção contra a radiação ultravioleta é uma das principais. E nós estamos a estudar precisamente estes mecanismos de pigmentação, como é que a melanina é produzida, como é que é transferida para os queratinócitos e depois, dentro dos queratinócitos, como é que se acumula neste chapéu. E aqui é uma imagem da pele em que se pode ver os melanócitos aqui, estas células que estão aqui coradas escuro, e depois os tais chapéus que vocês podem ver aqui sobre o núcleo dos queratinócitos que protegem da radiação ultravioleta. Então, ao longo dos anos, nós temos definido os mecanismos envolvidos nesta produção e na transferência de melanina. Não vou falar em pormenor sobre estas moléculas todas, mas nós definimos, nós e outros grupos, claro, como é que a melanina é produzida, é transportada para a periferia dos melanócitos, e aqui nas dendrites, a melanina, estes melanossomas, fixam-se à periferia, perto da ponta das dendrites, e depois são transferidos. Primeiro saem da célula, num processo de exocitose, saem do melanócito, e depois são internalizadas, estes melanossomas, são internalizados pelo queratinócito aqui ao lado, e há um contacto muito próximo entre estas células, de forma a depois serem processados e acumularem-se sobre o núcleo, como vos mostrei no primeiro slide. A maioria destes estudos foram feitos em modelos que nós chamamos de 2D, em 2 dimensões, portanto, numa placa de cultura, uma placa de Petri, um frasco de cultura, portanto, onde pomos melanócitos e queratinócitos, e os melanócitos têm melanina, os queratinócitos não têm, os melanócitos secretam essa melanina, sai destas células, dos melanócitos, e é internalizada, como eu disse, pelos queratinócitos. Portanto, conseguimos, de certa forma, reproduzir o processo, mas é óbvio que, como eu vos mostrei no primeiro slide, e todos nós sabemos, a pele é uma estrutura tridimensional, com várias camadas, e, portanto, estas culturas não reproduzem fielmente essa arquitetura e esse ambiente da pele e como a pele está formada. E, então, utilizámos também nos nossos estudos, e é utilizado frequentemente biópsias de pele, embora, não, obviamente que é um processo, embora minimamente invasivo, mas é um processo invasivo, portanto, temos que, obviamente, ter um consentimento informado, etc. Mas aqui é onde realmente nós conseguimos definir, isto é uma imagem de um dos nossos artigos, conseguimos definir que a melanina sai, aqui vocês veem, sai do melanócito, aqui é um melanócito, e passa para o queratinócito aqui embaixo. Portanto, obviamente que nestas culturas nós não conseguiríamos definir estes pormenores que estão mostrados aqui, os pormenores mais finos. E então, porque não conseguimos definir esses pormenores nas culturas bidimensionais, 2D, e porque as biópsias não estão tão facilmente acessíveis, e ainda uma terceira razão, que os ratinhos que são usados como modelo de mamífero para muitas doenças e para muitos processos fisiológicos, no caso da pigmentação, não são bons modelos, porque os ratinhos não têm pigmentação na pele, só têm no pelo, e, portanto, nesse aspecto são diferentes de nós. Nós implementámos um modelo 3D. Então, como é que é o modelo 3D? Muito rapidamente, nós temos estes cestos de cultura, onde depositamos colagênio em cima de uma membrana, depois pomos os melanócitos primeiro, a seguir pomos os queratinócitos e expomos este cesto a uma interface entre o ar e o líquido, portanto, esta Air-Liquid Interface, e vemos a estratificação dos queratinócitos. E já vos vou mostrar uma imagem, isto é só o esquema, e também podemos fazer um modelo de pele,
em que aqui é só epiderme, temos melanócitos e queratinócitos, mas podemos também fazer a derme também com os fibroblastos. Podemos pôr fibroblastos, estes fibroblastos produzem matriz extracelular, depois pomos os melanócitos, depois os queratinócitos e à mesma esta Air Liquid Interface, e temos uma estrutura que, como vocês vão ver no próximo slide, é muito semelhante à pele. Portanto, nós temos as camadas, isto é o tal filtro onde se depositaram as células. Nós temos todas as camadas da pele. Aqui nós temos a camada basal, a camada espinhosa, a camada granulosa, a camada córnea. Temos todas as camadas da pele e os melanócitos, estas células aqui com a melanina, elas estão na camada basal, tal como na epiderme, e transferem melanina para os queratinócitos. E a melanina acumula-se sobre o núcleo, tal e qual como na pele. Portanto, isto é muito semelhante, se vocês virem uma imagem de microscopia da pele, é exatamente assim. Ou por outra, da epiderme, porque também temos da pele, e então da pele também conseguimos reproduzir exatamente. Temos aqui a derme, temos aqui a epiderme, aqui podemos ver os melanócitos na camada basal, os melanócitos com os dendritos e transferem para os queratinócitos e a melanina acumula-se sobre o núcleo. Depois, através de microscopia eletrónica, quisemos perceber se a transferência da melanina se processava da mesma maneira que na pele, nas tais biópsias de pele, e descobrimos que sim. Portanto, aqui vemos queratinócitos, aqui um queratinócito ou dois, e uma dendrite do melanócito que está cortada assim e que tem lá os melanossomas dentro, e vemos aqui os melanossomas a saírem. Vocês podem ver, acabaram de sair do melanócito e depois vão ser passados para o queratinócito. Isto é exatamente o que nós vimos na pele humana. Então, o que é que estamos a fazer para usar este modelo? Já foi aqui falado, também estamos a fazer um modelo do Skin on Chip, em que pomos esta pele num instrumento de microfluídica, numa base microfluídica, e depois podemos pôr as tais estruturas, seja da epiderme, seja da pele, podemos pôr neste chip, e há várias maneiras depois de fazer, com hidrogel. Há modelos muito complexos, até com a vascularização. Há outros mais simples, em que há um fluido a passar, e podemos pôr, o que é que podemos pôr neste fluido? Podemos pôr, por exemplo, células do sistema imunitário. Portanto, podemos reproduzir mais fielmente o microambiente em que a nossa pele está, em que obviamente tem perfusão e tem irrigação. E para certas doenças, estamos agora a usar este modelo. Vou-vos mostrar só 2 exemplos dos projetos que temos agora. Em cancro, em melanoma. Portanto, já conseguimos ter com células de melanoma uma epiderme e a derme também, em que o melanoma se desenvolve, prolifera e invade a derme, que é o que se passa exatamente no melanoma na nossa pele. E podemos pôr células do sistema imunitário. O melanoma é um tipo de tumor que tem este microambiente do sistema imunitário, é muito importante para o seu desenvolvimento. Portanto, podemos depois pôr aqui na microfluídica as células do sistema imunitário, doentes, por exemplo, aqui na perfusão, a perfundirem o tecido. E um projeto recente que também estamos a submeter em psoríase. Portanto, conseguimos, através destes modelos e adicionando algumas citocinas pró-inflamatórias, conseguimos provocar uma inflamação da pele, e com esta microfluídica podemos também pôr células do sistema imunitário. Portanto, temos uma doença tipicamente inflamatória e podemos passar células do sistema imunitário e ter um modelo de psoríase, onde depois vamos testar compostos que vamos pôr aqui na epiderme, topicamente, para diminuir a inflamação. Portanto, estamos a testar novos compostos naturais para diminuir essa inflamação, que podem ser aplicados a doenças como a psoríase e a dermatite atópica. E, por fim, é só os agradecimentos, o meu laboratório, o laboratório do Abel Oliva, os nossos colaboradores e as fontes de financiamento. E obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Questões? Boa tarde, Duarte. Muito Bom. Obrigada. Excelente trabalho. Queria fazer uma pergunta, mas de certeza que é algo que eu não consegui ainda compreender, que é a parte das transwell que mostrou. A minha dúvida é, estas células vão ter um crescimento diferente.
vão ter, cada uma vai crescer de forma diferente. Vocês têm isso em conta quando montam um modelo, ou seja, fibroblastos depois 10 dias, depois combinam com outro tipo de célula, porque acredito que depois umas vão competir com as outras, por exemplo, pelo meio, pelos fatores de crescimento, e como fazer como fazem o seeding diferentes tipos solares, até fiquei com essa dúvida. Sim, é uma pergunta interessante, mas conseguimos, através do protocolo e da cadência, da sequência de seeding das células, primeiro os fibroblastos, deixar os 2 dias, eles proliferam, mas depois pomos logo os melanócitos e os queratinócitos. O que acontece é que os queratinócitos, os fibroblastos depois ficam, portanto, obviamente que se dividem, produzem matriz extracelular. E poderá haver maior ou menor, eventualmente, espessura, não medimos isso, mas costuma ser semelhante. Agora, o que acontece depois com os melanócitos não proliferam. E os queratinócitos, numa primeira fase, proliferam, e nós queremos que eles proliferem, e numa segunda fase, quando são expostos ao ar, diferenciam. E esse é precisamente o programa, é muito semelhante ao programa que seguem na pele. Portanto, conseguimos, com este protocolo, ter exatamente, a estrutura é muito semelhante à pele, e conseguimos ter o equilíbrio de proliferação-diferenciação, conseguimos atingir esse equilíbrio, com a tal exposição ao ar. Portanto, quando expomos ao ar os queratinócitos, os melanócitos não proliferam, mas os queratinócitos proliferam e depois diferenciam e estratificam. É exatamente como se passa na pele, porque na pele também as células estaminais que estão na base da pele, dos queratinócitos, as células estaminais dos queratinócitos, primeiro proliferam e depois há uma migração e uma estratificação. E também, provavelmente, em contacto com o ar, também isso é importante na nossa pele. Por isso conseguimos exatamente o que acontece, reproduzir o que acontece na pele. Devo dizer que até nós ficamos surpreendidos por como funciona tão bem. E quando mostramos a dermatologistas, cirurgiões plásticos, eles ficam realmente surpreendidos como é que no laboratório conseguimos fazer uma estrutura tão semelhante à pele humana. Com certeza que terá diferenças, mas o aspecto é igual, é mesmo muito semelhante. Ok, muito obrigada. Mais perguntas, António? António. Está ali o microfone. Okay. Era só para eu trabalho no mesmo sítio que o Duarte, mas só hoje é que consegui ver a palestra dele. Era só para te perguntar se as propriedades físicas dessa pele já estudaram essa parte? Sim, nós não, mas o Abel sim. Portanto, a pele tem as características de barreira e mesmo as características de barreira estão presentes. E eles medem o TER, portanto, a característica da barreira da pele. Não sei exatamente os pormenores, peço desculpa, mas eles fazem isso e mediram, portanto, a permeabilidade da barreira e realmente conseguem ter características muito semelhantes do ponto de vista físico. Tudo o que se pode medir é incrível que conseguem ter essas características semelhantes à da pele, ou seja, há a barreira, há a impermeabilização e mesmo isso poderá ser eventualmente um obstáculo. Nós também temos isso no nosso projeto, que é quando queremos pôr compostos na pele, podemos ter que recorrer a lipossomas, por exemplo, para penetrarem melhor, porque realmente a pele esta pele artificial, digamos assim, faz a barreira como a pele natural, impermeável também como a pele natural. Sim. E como é que o sistema reage à exposição solar? Boa pergunta. Também estamos a fazer isso, portanto, com a estimulação com UV e produz mais melanina e transfere mais melanina. Também estamos a fazer isso. Comporta-se também exatamente como na pele e mesmo também estamos a estudar o outro lado dos UVs, porque os UVs causam reação na pele, a reação de produção de melanina, e também causam inflamação, daí a ligação também às doenças inflamatórias. Os UVs causam essa inflamação. Claro que se nós não tivermos células do sistema imunitário na pele, temos uma inflamação limitada, mas também acontece, porque os queratinócitos também produzem citocinas. Não temos o quadro de inflamação, não é exatamente o que se passa na pele, porque nós temos na pele as células do sistema imunitário. Por isso daí o interesse em fazermos o skin on a chip, ou seja, o objetivo é ter realmente o mais perto da realidade, com os UVs, com células do sistema imunitário, de doentes ou não, se estivermos a investigar doenças, e a pele reage aos UVs, sim.
reage aos UVs. Agora, temos que ter cuidado, tem que ser uma exposição, nós tentámos muitos protocolos de exposição, tem que ser uma exposição, tal como na nossa pele, uma exposição doseada e continuada, mas tal como na nossa pele. E isso é um bocadinho mais difícil de controlar, mas conseguimos estamos também a estabelecer esse protocolo de irradiação, com ou sem células do sistema imunitário. Sim, para ver a inflamação. Também não está mutagênese causada pelos UVs. Desculpa? Também poderão vir a estar a mutagênese, efeito mutagênico. Sim. E a proteção, sim, essa é a nossa pergunta de base. Nós viemos daí, devo dizer. Esse é o nosso interesse. Nós fazemos investigação fundamental e o nosso primeiro interesse era esse. Era e continua a ser. No entanto, tivemos necessidade de montar um modelo mais fiável, mais fiel, porque começámos a ver que havia certas coisas que não conseguíamos estudar nos modelos simples. Daí juntou-se este consórcio, vários grupos, com a Bela Oliva e outros, para termos um modelo também para nós mais perto daquilo que acontece na realidade, obviamente. Isso é mais complexo. Havia uma pergunta lá atrás. Obrigada pela apresentação. Vou fugir um bocadinho ao vosso principal objetivo. Sim. Mas acha que era possível usarem o vosso modelo para excertos de pele, mesmo, por exemplo, em unidades de queimados, isso tudo? É uma excelente pergunta. Acho que sim. Curiosamente, a semana passada vi um artigo em que, com a tecnologia, algumas destas tecnologias do skin on a chip, nomeadamente com vascularização, porque aí já aumenta um bocadinho a complexidade, não é? Mas sim, mas consegue-se já soluções em testes clínicos usando o skin on a chip, usando este modelo e o modelo com a maior complexidade do skin on a chip. O nosso modelo, a inovação, tenho que dizer, como disclaimer, este modelo, só uma forma mais simples, só com queratinócitos, sem melanócitos e só epiderme, já é usado há alguns anos pelas empresas de cosmética, porque desde o momento em que foi proibida a experimentação animal, as empresas de cosmética têm que experimentar em modelos in vitro mais semelhantes ao in vivo. Mas, para reduzir os custos, penso eu, o que eles usam é só epiderme e só os queratinócitos, geralmente. Porque lá está, tem aquela questão da barreira, mantém-se a barreira, e podem testar se os compostos atravessam, se causam toxicidade ou não. Pronto. O nosso modelo, como estamos interessados na pigmentação, como eu estava a dizer, começámos a fazer, logo desde o início, um modelo pigmentado. E já ia responder à pergunta que se queremos fazer uma pele para substituir pele, tem que ser pigmentada, não é? Senão fica uma pele branca, não é? E curiosamente, esse artigo saiu de materiais, é um artigo de engenharia de materiais, mas eles também puseram os melanócitos, claro, porque senão fica uma pele muito... não tem pigmentação. E estamos a trabalhar também noutro projeto, só para dizer muito rapidamente, que é o que se chama a equalização cromática, com cirurgiões plásticos, precisamente porque quando chegarmos à parte de enxerto, vamos querer atingir um tom de pele semelhante ao que a pessoa já tem. Portanto, também estamos a trabalhar como é que atingimos a melhor equalização cromática se eventualmente fizermos estes enxertos. Sim. Portanto, há aqui muitas questões interessantes à volta destes modelos. Obrigado. Sim. Pois, é uma boa questão. Eles conseguiram, é uma ótima questão, mas isto consegue-se fazer um scale-up. Eles conseguiram, pronto, eu estou aqui, estou a ver a imagem do artigo, sei lá, uns 3 ou 4 centímetros por 4, pronto, ainda enxertos pequenos, mas é possível fazer o scale-up. Portanto, aqui, nós usamos células primárias de humanos no nosso modelo. É um modelo completamente com células primárias. Felizmente não é tão difícil obter fibroblastos primários, queratinócitos primários, melanócitos primários, não é muito difícil de obter, felizmente. Portanto, pode-se fazer o scale-up facilmente. Obrigado pela apresentação. Eu vou fazer-lhe uma pergunta que eventualmente pode parecer ficção científica, mas é do meu interesse, portanto, se calhar. Portanto, disse que
para fazer mesmo uma pele precisava de vascularização. Outra coisa que eventualmente seria preciso era a parte dos sensores, sensível. Portanto, neurónios aferentes ou algo do género. Vem alguma forma disso ser possível? E a minha pergunta é no sentido de ter uma pele que pode ser fabricada, seria muito interessante, por exemplo, para uma prótese que depois pudesse ter sensibilidade, regenerava sozinha, pronto, mais uma quantidade de coisas. É uma excelente questão. Hei de ver no artigo, porque realmente saiu a semana passada, e hei de ver no artigo se eles falam nessa questão. Que eu saiba, ainda não estamos aí, mas é uma excelente questão, porque para que isto seja o mais semelhante possível a uma pele, temos que ter essa questão também sensorial, para enxertos, por exemplo. Eu acho que eles não usaram nenhum tipo de pronto, nós temos células específicas que são os sensores da nossa pele e vários tipos de sensores na pele. Não só a temperatura, compressão, como etc. Pois, por também ser um sensor tão multifacetado, é que seria interessante a pele ter mesmo explorar dessa forma. Eu acho que ainda não chegámos aí, esse nível de complexidade. Não chegámos aí definitivamente, mas para lá caminharemos. Certamente. Obrigado. Relativamente à possível aplicabilidade na área da psoríase, é viável utilizar, por exemplo, queratinócitos de pacientes que têm um perfil morfológico distinto, em vez de induzir com as citocinas? Também. É uma ótima questão que nós também estamos a propor. Os queratinócitos são muito importantes na patologia. E sabe-se pouco, muito menos do que os mediadores inflamatórios, esses conhecem-se melhor, é mais fácil de estudar. Conhece-se ainda pouco da resposta do queratinócito, mas tem muita importância. E é uma excelente questão, nós também estamos a propor usar queratinócitos de doentes também. Pode não evitar completamente, podemos ter que dar um boost, exacerbar a resposta, mas estamos a criar um modelo mais perto da realidade e até agora os modelos que há, lá está, há com citocinas, também há modelos em ratinho, também não são satisfatórios, porque é uma irritação química que se faz nos ratinhos, que estimula o recrutamento de células do sistema imunitário, ou seja, os modelos precisam de ser mais fisiológicos, patológicos, não é? Sim, é uma ótima questão e que também estamos a propor usar queratinócitos doentes porque são importantes. Obrigado. Acho que vamos avançar para a próxima. Se entretanto houver mais perguntas, depois vão ter outra oportunidade no final. Temos agora duas apresentações de investigadores do Instituto de Investigação do Medicamento, Rita Guedes, força, que nos vai falar do desenho computacional de fármacos. Muito obrigado. Bom, o meu nome é Rita Guedes, eu venho do IMED, do Instituto de Medicamento, e o que eu vos vou falar aqui hoje é mesmo um pouco do nosso trabalho. O IMED, o Lisboa, é um centro bastante grande, com cerca de 30 grupos, e nós fazemos parte de um desses grupos, e o nosso objetivo é o desenvolvimento computacional de fármacos, mas obviamente colaboramos, e o Instituto acaba por ter grupos em todas as áreas, ou quase todas as áreas do desenvolvimento de medicamentos. Bom, porque é que nós estamos interessados nesta parte, neste desenvolvimento computacional de fármacos? É porque, basicamente, obviamente, toda a gente que trabalha neste campo, neste de desenvolvimento de fármacos, conhece muito bem este processo, onde nós o que tentamos encontrar é compostos que possam modular a atividade de um alvo e que esse alvo esteja relacionado com uma doença. Isto parece simples, mas o que acontece é que este processo tem muitas etapas
e é um processo muito demorado. Ou seja, para encontrar um novo fármaco é preciso identificar uma molécula-alvo, ou um alvo que pode ser uma proteína, por exemplo. É preciso identificar um composto, validar esse alvo, identificar um composto que funcione nesse alvo e otimizar as propriedades destes compostos para depois que possam seguir para fases posteriores de desenvolvimento, incluindo os ensaios clínicos, etc. Bom, este processo é tão difícil que, por exemplo, em 2016 apenas 22 novos fármacos foram aprovados pela FDA. E mesmo nos últimos anos, pensando que toda a indústria farmacêutica está a trabalhar no sentido de desenvolver novos fármacos, temos uma média de 50 fármacos, 50 novos medicamentos por ano, o que é verdadeiramente insuficiente, e isso prende-se com a complexidade, com o tempo e com o dinheiro que está envolvido em todo este processo. Neste sentido, obviamente, qualquer metodologia que surja nova para tornar este processo mais rápido é muito bem-vinda. E assim foram surgindo ao longo das últimas décadas várias metodologias computacionais com o objetivo de desenvolver novos fármacos, ou seja, o docking molecular, mecânica quântica, de novo design, o screening virtual. Não vou perder muito tempo com isto agora, eventualmente falarei mais depois nos exemplos. E o meu grupo o que faz é exatamente utilizar estas metodologias todas, individualmente, mas a maior parte das vezes sinergicamente, para identificar e repropor novas moléculas, para identificar novos fármacos, ou seja, para identificar novos alvos, ou seja, target fishing, para levar uma determinada molécula que é ativa, não só modificar essa molécula e fazer não só que ela tenha uma melhor atividade, mas também tenha melhores propriedades para ser um fármaco. E para isso nós obviamente utilizamos o software que existe disponível, programamos quando é preciso, modificamos os protocolos de forma a otimizar os processos e estamos muito envolvidos também em desenvolver novas ferramentas e em tornar essas ferramentas o mais open possível e, portanto, disponíveis para toda a comunidade. Pronto. O que é que nós precisamos para este desenvolvimento computacional de fármacos? Nós não temos as proteínas no nosso laboratório, não é? Dentro do nosso computador. Portanto, nós precisamos de toda a informação que o computador precisa para fazer, para tentar mimetizar a interação de uma determinada molécula com um determinado alvo. Ou seja, nós precisamos de informação acerca dos alvos, acerca das moléculas que já se conhecem e que atuam nesses alvos, dados acerca de atividade, etc. E, obviamente, conhecer um pouco sobre a doença. E depois disto, utilizamos algoritmos, utilizamos software, utilizamos muitos cálculos e análise desses cálculos para tentar chegar a compostos promissores. Ora, nós, no nosso grupo, trabalhamos em várias áreas, nomeadamente em áreas relacionadas com o cancro. E os exemplos que eu vos vou dar hoje aqui são exatamente relacionados com o cancro. Ora, o primeiro exemplo de que eu vou falar é do PDL1. Ora, o PDL1 é um immune checkpoint e nós estávamos interessados em desenvolver inibidores para esta proteína. E o que acontece é que existia estrutura cristalográfica, portanto nós baseámos o nosso estudo em docking molecular, ou seja, o que é isto do docking molecular? Eu conheço o meu alvo e então o que eu vou fazer é pegar num determinado composto e vou introduzir esse composto no alvo e, portanto, o que acontece é que eu depois vou ver se há alguma afinidade ou não. Bom, isto é um percurso, obviamente, se eu fizer isto com uma grande quantidade de compostos para bases de dados, o que vai acontecer é que eu tenho um percurso enorme em que, no final, obviamente, nós não conseguimos comprar todos os compostos que nós achamos que podem ser promissores, mas conseguimos comprar umas dezenas de compostos. No caso do PDL1, nós chegámos no final a um resultado de 97 tipos, moléculas que nos pareciam muito boas, testámos as moléculas bioquimicamente e encontramos, logo numa fase muito inicial, ainda sem qualquer otimização,
8 compostos na casa dos nanomolar. Bom, eu não me vou alargar muito nesta conversa, mas só para terem uma ideia, isto já foi testado não só bioquimicamente, mas in vitro, in vivo, e neste momento está patenteado em Israel e nos Estados Unidos. Bom, outro alvo que nós estamos muito interessados é o proteossoma. O proteossoma também é responsável pela homeostase, é muito importante no cancro. E, portanto, nós, mais uma vez, a estrutura cristalográfica do proteossoma existia, nós encontramos uma série de bases de dados, normalmente as bases de dados que nos interessam são de compostos que estão disponíveis comercialmente, ou seja, se eu achar que são bons, eu posso adquiri-los e testá-los. E, mais uma vez, aqui é apenas um exemplo de uma das bases de dados, mas, por exemplo, no NCI encontramos 77 hits e destes 77 hits, 17 mostraram-se moléculas promissoras. Neste caso, havia também, no caso do proteossoma, existe um problema muito grave de resistência, e esta resistência tem a ver com as mutações, e nós conseguimos explicar qual é a influência destas mutações na resistência, basicamente pela deformação do pocket. Este é um outro exemplo, e eu vou passar ao próximo, não se preocupe, mas em que, em vez de um screening virtual utilizando como filtro o docking molecular, eu utilizo aqui como filtro um farmacófono. Ou seja, quando eu tenho moléculas ativas ou quando eu tenho uma estrutura, eu tenho características. Eu posso transformar estas características num modelo tridimensional. E depois utilizar esse modelo tridimensional para filtrar bases de dados ou para construir moléculas que estejam de acordo com essas características tridimensionais que são necessárias para que o composto tenha atividade. Mais uma vez, tivemos aqui 60 moléculas ativas. Este aqui eu vou passar e vou chegar ao penúltimo slide, em que fala um pouco da nossa preocupação em fazer ferramentas que depois possam ficar disponíveis e poderem ser usadas para toda a gente. Uma das ferramentas que nós construímos foi uma base de dados com todos os compostos que existiam no nosso centro de investigação. Durante anos foram sintetizados e extraídos compostos, e o que nós fizemos foi construir uma base de dados que pode ser feito o download, podem ser feitas procuras, e em que os próprios autores colocam lá os seus resultados, depois têm que ser curados, obviamente, mas, portanto, que reúne toda a informação disponível. Outra ferramenta que nós também estamos a fazer tem a ver com um projeto em que o que nós sabemos é que, por exemplo, de 55% das proteínas que nós sabemos que estão envolvidas em doenças humanas, não existem moléculas ativas. Então o que nós decidimos foi, bem, está aqui um problema, algumas são non-druggable, mas há aqui um problema, e portanto nós vamos ter que resolver este problema. Então estamos a desenvolver uma plataforma que tenta encontrar pockets similares, aliás, tenta encontrar pockets nestas proteínas e procurar pockets semelhantes em proteínas conhecidas. E, basicamente, depois ir à procura dos compostos que estão aí, e temos também depois um algoritmo genético que desenvolve e que faz crescer os compostos nesses novos pockets para melhorar a atividade. Para tal, precisamos de trabalhar muitas estruturas que estão disponíveis no PDB, e que são 200 mil, 300 mil. Pronto. Então o que é que acontecia? O que acontecia é que muitas vezes, quando nós tratávamos as moléculas, nós não podemos tratar isto uma a uma, o que acontecia é que as estruturas tinham imensos erros. Ou seja, o que o PDB dizia que era ligante não era, tinha imensos lixos cristalográficos, etc. Então nós desenvolvemos uma ferramenta que basicamente o que faz é pegar numa estrutura, dando, por exemplo, o código UniProt, utiliza a nossa ferramenta, e no final nós temos temos a proteína, as cadeias da proteína, os ligandos, o que não foi considerado ligando, e ainda umas log files com os critérios que utilizámos para fazer aquilo. Já comparámos com outras ferramentas semelhantes, mas que tinham falhas que nós achámos que eram importantes, e até agora estamos contentes, temos percentagens de rigor muito melhores do que algumas ferramentas já muito utilizadas. Tudo isto estará disponível na nossa página do GitHub.
só para terminar, alguns agradecimentos, claro, do financiamento, do nosso grupo e do nosso centro. E é tudo. Muito obrigado. Questões? Onde é que está o... Só um bocadinho. Olá, boa tarde. Obrigado pela apresentação. Só a título de curiosidade, qual é que é a abordagem inicialmente? Fazem primeiro a análise a nível informático e depois validam a bioatividade, ou fazem as bioatividades e depois vão perceber de que forma é que interagem nesses alvos numa determinada doença ou num determinado? Em qual dos casos? Porque é assim, nós podemos ter abordagens que são data-driven, podemos ter abordagens que se baseiam em moléculas que são conhecidas, mas que nem se sabe qual é que é o alvo, ou em alvos que nós conhecemos muito bem. Okay? Portanto, depende muito da informação que nós temos acerca desta doença, dos alvos e dos ligantes ou dos compostos que possam ser importantes nesta doença. Ou seja, depende da informação disponível. Naquele último exemplo em que eu estava a dar, que o que nós estávamos a tentar era tentar tornar druggable proteínas que até agora são indruggable, ou mesmo tendo havido algumas tentativas de encontrar moduladores, não existem ativos. Aí é um pouco diferente, porque aí já utilizamos a estrutura de todas as proteínas que não se conhecem, ou que estão nestas condições, vemos quais é que são todos, já desenvolvemos um programa para encontrar todos os pockets que podem estar nessa proteína, estamos agora a pegar nesses pockets e a comparar com todo o pedido para encontrar pockets energeticamente e fisicamente semelhantes, e depois a ideia é não só ganhar conhecimento e buscar o que já conhecemos destas outras proteínas, mas depois ter um algoritmo de novo design, um algoritmo de genética que basicamente faz crescer compostos nestes novos pockets que nós encontramos. Obrigado. Excelente, esta área é super interessante, realmente. Eu tenho uma questão sobre se era, de certeza que falou na sua apresentação, que é a parte, por exemplo, de fármacos que são usados para o tipo de doenças. Vocês também podem fazer esse purpose. Isso mesmo. Ou seja, vocês podem também validar na vossa base de dados os fármacos para o tipo de doenças e Sim, são... no caso do proteosoma, nós depois não seguimos por questões financeiras. Tínhamos que optar, era uma tese de doutoramento, como dizia aqui a nossa colega há pouco, e portanto era um pouco preciso gerir ali o dinheiro e o tempo disponível. Mas, por exemplo, nós encontramos 2 fármacos já aprovados, 2 antivirais, que nos pareciam promissores. E, portanto, não tinham uma atividade fantástica, mas eram bastante ativos e, sobretudo, tinham ainda muita capacidade para serem explorados. Ou seja, a molécula era relativamente pequena e, portanto, podia ser facilmente derivatizada e podíamos ir por aí. Não fomos, mas podíamos. Sim, se também seria possível com a sua base de dados, de certeza, tentar ir também por aí. Sim, claro. Sim, não. O Drug Bank, que é onde estão todos os fármacos aprovados pela FDA, é sempre uma daquelas bases de dados que nós queremos percorrer, sobretudo porque é muito pequena. Nós estamos ali a falar de milhões de compostos e a base de dados do NCI tem milhares, entre 1000 e 2000, mais ou menos. Obrigada. Não tem bem a ver com a aplicação, mas que tipo de recursos computacionais é que vocês precisam para executar que era o matching? Pronto. Ok, boa pergunta. Bom, nós no nosso centro de investigação, temos um pequeno cluster, mas pronto, temos um cluster pequeno comparado com o Mare Nostrum ou com os 500 melhores, mas temos um cluster com vários nós, onde fazemos todos os nossos cálculos. Por outro lado, desde há 2 anos, ou pelo menos há 2 anos, a FCT também começou a ter alguns calls de tempo de cálculo científico. Nós utilizamos muitas vezes isso, não só agora estas da FCT, mas como também as europeias, para tentar ter mais recursos. Não sei se respondi
avaliar futuramente. Sim, e já agora só por uma questão de, para quem não sabe, qual é que é a diferença que vocês obtêm em termos de eficiência do vosso para aquilo que podem usar? Estamos a falar de 10 vezes, 100 vezes? Só para ter uma ideia, vou-te dar um exemplo do nosso. Nós, há 3 ou 4 meses, comprámos uma série de máquinas novas e comparámos com as últimas que tínhamos comprado. E são cerca de 10 vezes mais rápidas. Obrigado. Porque, às vezes aqui o tempo computacional nestes supercomputadores muitas vezes não é importante pela capacidade do processador ou pela capacidade da gráfica, é mais pelo número que tem. Portanto, se eu tiver 1 milhão, posso lançar 1 milhão e, portanto, obviamente é muito mais rápido e consigo ter um resultado muito mais rapidamente. Mais uma questão aqui. E depois... Fiquei com a ideia que, para iniciar esta análise, fiquei com a ideia que o input teria sempre... Fiquei com a ideia que, para iniciar esta análise, o input teria que ser sempre conhecida a estrutura cristalográfica. Não. É necessário... Pronto. É assim, partindo do princípio que quero utilizar um método baseado na estrutura. Não conheço a estrutura cristalográfica, então para utilizar logo aí, tentando obter uma estrutura, uma coisa que nós chamamos de modelação por homologia. Ou seja, não conheço a sequência de resíduos, mas não conheço a forma tridimensional da proteína. Então, utilizando, por exemplo, modelação por homologia, eu posso ir à procura de outras proteínas em que tenham uma similaridade, uma identidade de resíduos bastante elevada, proteínas homólogas, e depois posso pegar nessas proteínas que têm estrutura tridimensional e tentar construir a minha com base nestas proteínas, ok? Com base nesta estrutura que já existe. Muitas vezes há famílias em que a estrutura é muito conservada e é sempre simples, mesmo que eu tenha uma percentagem de identidade de 30% ou de 50%, 50% é melhorzinho, mas a estrutura é muito conservada. Portanto, o que acontece é que eu sou um pouco beneficiada por esta conservação e, portanto, eu consigo obter o meu modelo tridimensional. Não preciso de estruturas cristalográficas, eu preciso de modelos tridimensionais. Mas, imaginando que eu não tinha nada, por exemplo, aquela técnica do Farmakov, por isso há Farmakovs baseados na estrutura, mas há Farmakovs baseados nos ligandos. Muitas vezes nem se sabe muito bem qual é que é o alvo, sabe-se onde aquele doença, onde aquelas moléculas atuam, mas não se sabe qual é o alvo. Mas eu posso ver quais é que são as características, posso desenhar um modelo tridimensional das características que têm as moléculas que são ativas. E posso depois utilizar este modelo tridimensional para filtrar as bases de dados para obter moléculas com as características que eu sei que são importantes para ter identidade. Aqui eu falei sempre em base de dados, mas isto é importantíssimo, por exemplo, para guiar a síntese, que é incrivelmente dispendiosa e que obviamente é sempre uma mais-valia se alguém conseguir dar algum palpite sobre qual é uma forma de tornar isso um pouco mais expedito, mais rápido. Portanto, ou seja, aquilo que centrei um pouco nas bases de dados, porque eram os exemplos que eu tinha aqui, mas isto pode ser utilizado para qualquer... Às tantas com qualquer informação. Tem um mundo de aplicabilidades. Obrigada. Muito obrigado. Acho que vamos avançar para a última apresentação. Também já só temos 15 minutos, que é a Marta Bento Afonso, também do Instituto de Investigação do Medicamento. Obrigado. Do lado de farmácia. Fizer. Não está a abrir. Boa tarde, o meu nome é Marta Afonso, sou investigadora júnior do Instituto de Investigação do Medicamento e pertenço ao grupo liderado pela professora Cília Rodrigues. A doença de fígado gordo não alcoólica, ou do inglês NAFLD, afeta atualmente 25% da população mundial.
esta doença metabólica tenderá ainda a ser mais prevalente no futuro, uma vez que está intimamente associada a outros componentes do síndrome metabólico, como a obesidade, a hipercolesterolemia, diabetes e hipertensão arterial. Esta doença é caracterizada pela acumulação de gordura no fígado, ou esteatose, que pode progredir para esteatohepatite não alcoólica, que é acompanhada de inflamação e dano hepático, e que, por sua vez, poderá progredir para cirrose ou carcinoma hepatosselar. E chama a atenção que o carcinoma hepatosselar, ou o câncer do fígado, tem uma mortalidade muito elevada, pois, embora seja o sexto mais comum, é a terceira causa de morte associada a cancro a nível mundial. Além disso, não há nenhum tratamento que permita tratar e prevenir a progressão do fígado gordo não alcoólico, por isso são necessárias estratégias para diminuir o número de casos e também para prevenir ou para mitigar este aumento desta doença. Para tal, convém refletir um bocadinho sobre qual é que é a patogênese da doença, e sabe-se que esta desregulação metabólica é causada por fatores ambientais, genéticos, epigenéticos e do microbioma, que causam um stress lipotóxico sistémico e que, nos hepatócitos, causam a esteatose, disfunção mitocondrial, morte celular, inflamação e fibrose. E quanto à morte celular, sabe-se que no fígado os hepatócitos podem morrer por apoptose, que é um tipo de morte celular regulada, em que as células apoptóticas são normalmente fagocitadas e, portanto, não há uma indução muito forte da resposta inflamatória. Por sua vez, nós provamos que a necroptose, que é um tipo de morte de necrose regulada, que foi recentemente descoberto, também é ativada nos hepatócitos durante a doença de fígado gordo não alcoólico, mas como ocorre permeabilização da membrana, há uma resposta inflamatória muito mais forte e também há muito mais dano no tecido. Além disso, foi recentemente demonstrado que a necroptose também está associada a alterações do metabolismo lipídico, nomeadamente que ácidos gordos de cadeia longa parecem facilitar a permeabilização da membrana das células. E, ao contrário da apoptose, a necroptose ocorre após ou jusante da ativação da proteína RIP3 e MLKPL. Portanto, a apoptose é independente da ativação desta proteína. Portanto, tivemos como objetivo avaliar o papel da RIP3 na lipogênese, na morte celular, na fibrose e na inflamação e na progressão para cancro associada à doença de fígado gordo não alcoólico. Para tal, avaliámos a RIP3 em amostras biológicas de 2 coortes independentes de doentes com fígado gordo não alcoólico, em amostras in vivo, através da utilização de ratinhos RIP3 knockout e wild type alimentados com uma dieta deficiente em colina, do inglês CDAA, ou com a sua dieta isocalórica controle, CSAA, por 32 e 66 semanas para induzir esteatohepatite não alcoólica ou nódulos pré-neoplásicos, e in vitro utilizámos hepatócitos imortalizados, também RIP3 knockout e wild type. E, de facto, a proteína RIP3 estava aumentada quer no fígado, quer no soro de doentes com doença de fígado gordo não alcoólico e correlacionava-se com uma série de marcadores inflamatórios, com o colagênio e também com a MLKPL, que está associada à necroptose. Em concordância, nos modelos in vivos, observámos que a deleção da RIP3 protegia da inflamação e da fibrose, quer às 32 semanas, quer às 66 semanas, em ratinhos alimentados com a dieta CDAA, além de diminuir a incidência de nódulos pré-neoplásicos e também diminuir a proliferação dos hepatócitos associados a este estadio mais avançado da doença e, portanto, já um processo pré-cancerígeno. E também reparámos que a deficiência em RIP3 alterava o lipidoma hepático, particularmente por aumentar espécies lipídicas com cadeias mais curtas e monossaturadas. In vitro, observámos que células wild type e RIP3 knockout, melhor, neste caso, células RIP3 knockout expostas ao ácido palmítico, que é um ácido gordo livre, apresentavam gotículas lipídicas mais pequenas, mais e mais pequenas, acompanhada de um aumento do número das mitocôndrias.
Como sabemos que a PLIN 1 participa nesta interação entre gotículas lipídicas e mitocôndria, fomos avaliar os níveis de PLIN 1 e, de facto, a PLIN 1 estava subexpressa em células RIP3 knockout, mesmo em condições basais, comparativamente com as células wild-type. E o silenciamento da PLIN 1 não só revertia este efeito no tamanho das gotículas lipídicas, como modelava uma série de genes associados não só à detoxificação antioxidante, à fosforilação oxidativa e também à síntese de lípidos. Assim, provámos pela primeira vez que a RIP3 tem um papel na modulação do metabolismo hepático, além de também ter um papel na morte celular, que era o papel conhecido, na inflamação, no dano hepático, na fibrose e na carcinogênese. E, como tal, a sua inibição poderá ser uma estratégia para inibir a progressão da doença de fígado gordo não alcoólico. Neste contexto, em colaboração com a AstraZeneca, testámos 250 mil compostos in vitro, neste caso, numa cascata de screening de compostos para identificar novos inibidores da necroptose e da RIP3 e estamos agora no momento de testar estas moléculas e nas fases subsequentes do desenvolvimento destas moléculas. Dizer também que hoje trouxe aqui a história da necroptose e da doença hepática metabólica, mas que nós no grupo também utilizamos esta estratégia de tentar descobrir novos alvos terapêuticos e eventualmente novas moléculas noutras doenças e, nomeadamente, também temos um projeto relacionado com as células estaminais tumorais. Por fim, resta-me agradecer a vossa atenção e de todos os colaboradores envolvidos neste projeto. Obrigada. Muito obrigado, Marta. Questões? Então, o passo seguinte na vossa investigação agora é estão a investigar possíveis moléculas que possam servir para inibir o vosso... Exatamente, portanto nós temos uma colaboração, lá está, com a AstraZeneca, onde testámos 250 mil compostos que pertenciam à AstraZeneca. Desses 250 mil compostos, alguns parecem ser bons inibidores da necroptose e, portanto, estamos na fase de os testar, de os validar também em modelos in vivo de doença de fígado gordo não alcoólico. E o objetivo será que esses compostos sejam dirigidos ao fígado, sobretudo, não é? Para não terem efeitos neutros. Sim, eles não têm que ser necessariamente dirigidos ao fígado, portanto, no caso, por exemplo, da RIP3, ela não é muito expressa no fígado, ela acaba por aumentar em situações de dano hepático, portanto, e não parece ter uma função fisiológica muito importante sem ser na parte da defesa contra vírus. Portanto, não temos que ter... Até agora, os compostos que nós testámos não parecem ser muito tóxicos do ponto in vitro, mas, por acaso, inibidores da RIP3, alguns já foram desenvolvidos pela GSK e têm, sim, alguns efeitos tóxicos, mas porque parecem que, ao inibir um determinado domínio da RIP3, ativam a apoptose noutros órgãos. Mas não têm que ser necessariamente dirigidos ao fígado, até porque a necroptose parece ser ativada numa série de doenças inflamatórias, não só hepáticas, mas também em doenças neurodegenerativas, colite ulcerosa e etc. Aliás, os únicos fármacos que estão em ensaios clínicos associados à inibição da necroptose são inibidores da RIP1, portanto, uma molécula que atua ajusante da RIP3, e estão em ensaios clínicos para doenças autoimunes, colite ulcerosa, psoríase e etc. E a RIP3 está envolvida apenas na necroptose? É isso que nós agora estamos a observar. Portanto, nós, quando começámos a estudar a RIP3, pensámos que ela era só, ou só estava associada à necroptose. Dizer que a necroptose foi descoberta em 2005 e a RIP3 só foi implicada na necroptose mais tarde, penso que em 2008. Portanto, acaba por ser um tipo de morte celular regulada com morfologia necrótica, mas que não é assim conhecida há tanto tempo. E quando foi descrita, foi associada sempre à morte celular, daí até o nome RIP.
Aquilo que nós temos estado a observar mais agora com os nossos estudos, e é aquilo que acaba por ser um bocadinho mais inovador, é que nós acreditamos e temos observado que ela, além de estar associada à morte solar, está associada na regulação metabólica. Aqui eu falei muito do metabolismo lipídico, mas não tive a oportunidade de mostrar, mas ela também regula o metabolismo mitocondrial. Portanto, é óbvio que a ausência de RIP3 melhora a fosforilação oxidativa, pelo menos em hepatócitos nós temos visto isso, e, portanto, há de haver aqui um crosstalk entre metabolismo e morte solar que ainda não está suficientemente conhecido, digamos assim. Obrigado, Marta. Não há mais questões? Temos ainda 5 minutos. Se quiserem colocar a questão a qualquer um dos nossos oradores, sejam à vontade. Ou entre vós, se ainda têm questões a colocar. Imagino que depois também vão poder falar sobre possíveis colaborações. Estudos moleculares, se calhar, sobre a resistência aos antibióticos. Não sei. Mais questões? Se não, resta-me agradecer então todas as intervenções. Penso que foram muito estimulantes, muito interessantes e continuem, já só temos mais a ação de encerramento, mas continuem a aproveitar o Ciência e obrigado a todos por terem estado presentes e até à próxima oportunidade. Boa tarde.